e eu vim ensinar para vocês um pouco sobre bordado livre. Eu vou tentar ser bastante objetiva nesse vídeo, mas passar o máximo de conhecimento possível, porque é uma alegria muito grande estar começando o ano com esse projeto. A gente vai começar fazendo essa bandeirinha aqui de pontos, onde a gente vai aprender 5 pontos básicos. O ponto atrás, o ponto pirulito, ponto partido, ponto reto e ponto cheio. Com esses 5 pontos, a gente vai conseguir fazer uns trabalhos bem legais. Inclusive o nosso projetinho, que é esse bom dia. Que a gente vai empregar os 5 pontos que a gente aprendeu e vai fazer todo o acabamento. Tá bom? Vamos começar? Bom, então vamos lá. Eu vou começar fazendo uma apresentação aqui do que é básico para a gente conseguir bordar. Um tecido. O que a gente mais usa é esse aqui, que é um tecido de algodão cru. Ele tem uma gramatura média, tá vendo? A linha mais comum de usar é essa linha de meada, tá? Ela se chama de meada porque ela tem meia dúzia de fios. Tá vendo? Ó, se a gente separa assim as pontinhas, elas são 6 fios que fazem ela. A gente corta ela do tamanho que vai usar. Em geral, a gente usa o comprimento do nosso braço, porque muito grande ela pode enrolar, é muito pequena você tem que ficar parando toda hora. E aí a gente tira quantos fios a gente vai usar para um trabalho. Em geral, eu gosto de trabalhar com 2 fios, tá? Qual o segredo para não embolar quando você tira? Você vai pegar com um dedinho em pinça, um fio de cada vez, com os demais você vai segurar. E aí você vai puxando. Assim, ela vai parecer que ela vai embolar, mas ela não vai. Se você tentar tirar mais de um, vai embolar. Agulhas. Em geral, eu uso muito essa aqui, que é uma agulha número 7, tá? Qual é a diferença das agulhas? A gente tem as agulhas de costura, que é como essa aqui que eu tô mostrando pra vocês. E a gente tem a agulha de bordar, que é como essa daqui. A agulha de costura, ela tem a ponta bem fininha, ó, dessas que espeta. E a cabecinha dela, onde passa a linha, é menorzinha, tá vendo? Vou tentar focar aqui. A agulha de bordado, ela não tem ponta, ela é arredondada, ela não vai te espetar. E a cabecinha dela é bem maior. Bom, tô aqui com a minha bandeirinha de pontos riscada, tá? Como eu já passei, já mostrei como é que a gente passa o risco. Eu escolhi minha agulha número 7, que é a minha predileta. Cortei um pedaço de linha que eu acho que tá num tamanho legal, que segue mais ou menos o tamanho do meu braço. Eu vou tirar o fio, tá? Separo aqui as pontas da meada. Com uma mão eu seguro, com a outra eu puxo. Parece que vai engrumar, mas tá soltinho, tá vendo? Passamos aqui. Vou dar o meu nozinho na outra ponta, tá? Ela fica com uma pontinha penduradinha, ó. Vou dar um nozinho aqui, fiz a voltinha e puxei. Aí com a nossa tesourinha, a gente vai deixar ele bem rentinho, bem na pontinha, para não ficar excesso de fio. O bastidor, ele realmente facilita muito a nossa vida. Mas, como é a ideia que vocês comecem, vamos começar sem, porque também é possível fazer sem, tá? Então é isso que eu vou mostrar pra vocês, a bandeira de pontos sem o bastidor e o trabalho final a gente faz com o bastidor. Então vamos lá, o ponto atrás é o ponto mais básico. A gente vai começar aqui, ó, no desenho, tá? Fiz com a régua, como eu passei pra vocês, um risco bem feito é metade do serviço. A gente vai puxar até o final da linha. Ele vai escolher aqui qual é o tamanho do ponto que a gente quer. Então, eu acho que um ponto desse tamanho aqui tá legal. Vou lá no finalzinho do meu ponto, puxo a linha de novo. Agora, mais ou menos na mesma distância desse ponto, eu vou sair com a minha linha de trás para frente de novo. Sair com a linha. E aqui, ó, como ele é atrás, eu vou entrar com a agulha no furinho do primeiro ponto. E aí ele vai ficar exatamente atrás desse ponto, ó. Viu? Vamos de novo aqui. Mais ou menos o mesmo tamanho.
A gente sai de trás para frente com a agulha, estica toda a linha e vai lá no furinho de trás do ponto anterior. E como esse aqui é o último ponto, eu vou virar ele do avesso e vou fazer o arremate, tá? A gente vai passar aqui, ó, a agulha por baixo do último ponto, vai fazer essa argolinha, vai passar a agulha, ó, 1, 2 vezes dentro da argolinha, para ele ficar bem presinho, e vai puxar bem, para ele ficar, ó, bem ajustadinho, tá? E aí, por segurança, a gente passa pelos 2 pontos seguintes, só para não correr o risco da linha soltar. Aí a gente vai pegar a nossa tesourinha, tá vendo a importância de ter ela com a pontinha bem fininha? Pode ser até tesourinha de unha, e você consegue cortar ele bem justinho, tá? Então, nós fizemos a nossa reta de ponto atrás. Agora a gente vai começar a fazer o ponto atrás com curva. Porque eu sei que isso é uma coisa que causa muita dúvida, né? E nenhum desenho é completamente reto. Qual é o segredo? São fazer pontos bem pequenininhos. Curvinhas assim, você vai fazer eles um pouquinho menor. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer essa parte curva com uma linha de rolinho, tá? Que ela é da espessura daquela linha de crochê normal. Tá? De uma Cléia, de uma Anne, enfim. E aí eu preciso usar uma agulha maior do que a habitual, porque naquela eu não ia conseguir passar a linha. Mas se você olhar, ó, a linha é certinho o tamanho daqui. Vou mostrar pra vocês. A minha ideia aqui é passar o básico para vocês já conseguirem fazer algumas coisas. A gente sai com a agulha de trás para frente, puxa a linha toda até sentir que travou o nozinho, tá? Aqui na verdade ele nem travou, aqui ele deu uma emboladinha. Isso sempre acontece com todo mundo, não se preocupe. E aí eu vou fazer meu ponto. Como esse aqui é muito curvo, eu vou fazer pontinhos pequenos. Desculpa que às vezes sai do foco, mas eu tô sempre tentando ajustar aqui para melhorar a visualização, para vocês conseguirem ver bem a forma de execução. Ó, mais ou menos do mesmo tamanho, bem pequenininho. Eu passo, ó, olha aqui, a minha linha, ó, é do tamanho do meu buraquinho, então ela não vai ficar com folga. De novo deu uma emboladinha. É isso aqui que acontece quando você corta uma linha grande demais, que foi o que eu fiz aqui agora. Então o chato de você cortar uma linha muito grande é que ela fica dando essas emboladinhas. Se ela começar a me atrapalhar, eu corto um pedacinho dela, não tem problema. Tá? Vou lá, no buraquinho final do anterior, volto. Minhas filhas ficam assim, agulha vai, agulha volta, agulha vai, agulha volta. É exatamente isso. O ideal é cortar de um tamanho que dê pra você aproveitar de novo, pra não jogar a linha fora. E aí a agulha vai ficar com uma linha menor, vai embolar bem menos. Esse é o tipo de coisa que acontece. E a gente segue o trabalho. Vou começar aqui nosso ponto pirulito. Como eu falei, a gente faz ele como um ponto atrás. A primeira parte dele é como um ponto atrás. Eu voltei para a linha preta com 2 fios, que é para vocês verem que é exatamente como que eu fiz anteriormente, tá? Seguindo a linha, volta de frente para trás no último ponto do anterior, mantém o tecido bem esticadinho, tá? Voltei aqui no último, viro o trabalho, vou dar o meu nozinho de arremate, voltar no anterior, fazer uma firmeza na linha e cortar. Tá
acabamos essa parte. Agora eu vou pegar uma outra cor de linha, que eu passei 2 fios de linha branca na agulha. E aí a gente vai lá para onde começa o primeiro ponto, tá vendo? Ó. Aqui onde começa o primeiro ponto, nós vamos puxar, tá vendo aqui paralelo. E a gente vai começar a envolver esse trabalho. E aí você escolhe se você quer de baixo para cima ou de cima para baixo. Contanto que você use sempre no mesmo sentido, tá? Então aqui eu tô indo de cima para baixo. Próximo ponto. De cima para baixo. De cima. Tá? Chegamos aqui no último. Aí a gente vai fazer também esse de cima para baixo, como fizemos em todos os outros. E aqui a gente vai voltar lá no furinho do último ponto. Ó. Passou para trás. Tá vendo? Ele fica bem bonitinho, ó. Fica parecendo aquelas bengalinhas de pirulito de Natal mesmo, né? E a gente acaba da mesma forma, como eu falei, ó. Ele só passa entre o tecido. Então ele só passa entre os pontos, não passa no tecido. Então você tem aqui o pontinho que você começou e aqui a gente vai dar o pontinho de finalização. Bom, vamos começar aqui o nosso ponto partido, tá? Da mesma forma como os outros, eu passei 2 linhas na agulha, dei um nozinho na outra ponta, saio de trás para frente e puxo até o final. Vou definir o tamanho do meu ponto, esse aqui eu vou fazer um ponto maiorzinho, só para mostrar a vocês. Puxei aqui na mesma distância do ponto, tá? Eu saio de novo com a agulha de trás para frente. Só que ao contrário do ponto atrás, em que a gente volta no mesmo buraquinho, agora a gente vai voltar no meio do ponto, ó. Tá vendo? Partindo realmente esse ponto ao meio. Aqui. Ó. Viu? Deixa eu dar uma distância de mais ou menos meio ponto e parte esse ponto no meio. Distância de trás para frente, volta no meio do ponto anterior. A gente vai deixar só uma beiradinha do risco de fora, tá vendo? Passei a linha, volto no meio do ponto anterior, como a gente veio fazendo por todo o trabalho. E aqui eu vou fazer um ponto pitiquinho, voltando não necessariamente no meio, mas mais para a pontinha dele, para ele ficar melhor fechado. Eu prefiro fazer, eu acho que fica melhor de você dar acabamento. Vamos virar, passa a agulha, faz a argolinha, 1, 2, puxou, até prender bem o nó, dá uma voltinha aqui para ficar melhor seguro. Vou botar a linha na agulha e a gente já volta. Vamos lá. O ponto cheio, ele é um ponto de preenchimento. Então a gente começa exatamente como os outros, tá? Na pontinha, a gente puxa ele inteiro e a gente vai até o final do desenho. Volta. Esse é um ponto que no bastidor ele fica bem melhor, porque você consegue manter bem a tração do tecido, ele bem esticadinho, e aí ele fica melhor de você visualizar.
Uma linhazinha dessa, um contorno, a gente chama de ponto reto. Uma sucessão deles, a gente chama de ponto cheio. É muito importante que ele sempre comece no mesmo lugar. Tá? Ah, mas eu acabei aqui, eu posso voltar daqui? Não. Por quê? A gente vai esticar isso num bastidor, num quadrinho, onde quer que a gente vai usar, ou numa roupa, enfim. Então, é necessário que ele tenha o avesso, para poder dar uma sustentação e um volume ao ponto. Tá bom? Então, a gente sempre faz ele um do ladinho do outro, bem juntinho, para não ter espaço. E sempre começando num lugar e acabando no outro. Já mostro para vocês. Ó, fiz todo o preenchimento com ponto cheio. Tá vendo meu quadradinho? Atrás ele fica como na frente. Finalizei ele da mesma forma como os outros. Dei um nozinho aqui e passei por dentro. Então essa daqui foi a nossa bandeira de pontos, tá? Ah, vou fazer esse aqui para vocês como um bônus, que é para mostrar como a gente usa 2 pontos juntos no preenchimento, sem ser com ponto cheio. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar com o ponto partido, tá? É um círculo, você pode escolher de qualquer lado que você queira começar. Você pode tanto fazer ele radial como linear, da forma como você achar que fica mais fácil. Eu vou fazer ele aqui no radial, tá? Que eu acho que o efeito fica mais interessante. E a minha ideia é mostrar pra vocês, né? Então aqui a gente, ó, dá o primeiro ponto. Eu tô usando 3 fios na agulha, tá? Aquela agulha número 7 que eu já tinha falado com vocês. Vou aqui na distância de um ponto, saio com a minha agulha de novo e volto no meio do ponto anterior. Ok? Distância de um ponto. Aqui, ó, pessoal, que eu falei, esse preenchimento aqui tá todo feito com o ponto partido. E agora eu vou fazer o contorno todo com ponto pirulito. Esse contorno, eu vou usar aqui esses 2 tons. Eu botei aqui no bastidor só para poder ficar mais esticadinho e vocês verem melhor como tá ficando, tá? Eu vou fazer o contorno com esses 2 tons de lilás, que é pra eu dar essa diferença que eu falei com vocês, da questão da luminosidade. Então aqui a gente vai ter um ponto pirulito com 2 cores bem diferentes. E aqui eu vou fazer o ponto pirulito com 2 cores que são tom sobre tom, para vocês verem essa questão da luminosidade. Fechou? Vou virar e dar o meu nozinho. Aperta. E a gente corta. Então, como eu falei, eu tô usando esses 2 tons de roxo, tá? Esse aqui foi o mais escuro que eu fiz o ponto atrás. E agora eu vou fazer o pirulito com esse outro tom um pouquinho mais claro. Passei aqui, né, ali na agulha. Eu vou sair aqui, ó. Acho que assim dá pra vocês verem. Vou tentar focar aqui. Deixar o foco aqui do telefone. E a gente vai sair entre um ponto e outro do ponto atrás, tá? Bem no buraquinho entre um e o outro. E vamos começar a dar o efeito de pirulito. Como ele tem um preenchimento aqui, então a gente não vai com a agulha assim, para não correr o risco de levantar algum desses pontos. A gente vem com a agulha daqui pra cá, que é mais seguro
como a ponta vai sair aqui, você não corre o risco de levantar ponto nenhum. E a gente vai começar essa parte de pirulitar. Vamos seguir. Seguimos aqui, cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto. Faço a voltinha. E aqui nesse vãozinho que ele esticou onde eu comecei, eu vou voltar com a agulha lá pra trás. Assim, ele não vai ter emenda, né? Você vai ver ele bem fechadinho. Ó. Isso. Como eu vou continuar fazendo isso, eu não preciso partir a linha, ó, e começar nó tudo de novo. Eu vou passar por dentro dos outros pontos, para essa linha não ficar aparecendo, não ficar feio, tá? E vou sair com ela no contorno externo. Igualzinho eu fiz da outra vez, entre dois pontos. Saí, agora eu vou começar o pirulito. Com a ponta da agulha para fora, para eu não correr o risco de estragar o meu preenchimento. E com a agulha sempre no mesmo sentido. Agora a gente tá aqui no último pontinho. Ó, eu cheguei onde eu comecei. Vamos fechar e voltar no pontinho onde eu dei o meu primeiro para sair. E aí a gente fica com ele todo certinho. Ó. Essa aqui é a nossa bandeira de pontos. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que a gente passa o risco, tá? Aqui eu tô usando uma janela e você consegue fazer isso numa mesa, enfim, com pirex e uma luz embaixo. Tô prendendo aqui, ó, com um durexzinho pra ele ficar bem estável. Eu cortei só o pedacinho do risco pra poder me facilitar por causa do tamanho do quadradinho, tá vendo? E aí prendi ele aqui pra ele não andar. Por cima eu vou botar aqui o meu tecido. E também vou prender ele com o durex. É importante você prender bem assim com o durex para nem o tecido, nem o papel andarem enquanto você tá passando o risco. Eu aqui vou começar a passar ele, ó. Você pode ver que ele vai ficando bem visível, tá vendo? Com uma lapiseira bem fininha. Vou acompanhando todo o desenho. É um pouquinho mais difícil fazer assim na janela. Mas depois, o que a gente faz? A gente dá uma marcadinha. E aí, quando a gente tirar daqui e botar na superfície plana, a gente vai acertando o risco. Esse projetinho. Agora eu já tô com o meu risco aqui na mesa. Essa aqui, ó, é a caneta mágica que eu falei com vocês. É uma caneta que apaga com calor. Até com a própria bundinha dela assim, se você esfregar na hora que você estiver fazendo, você consegue tirar bem, tá? Pra ficar mais fácil de visualizar, eu vou fazer com ela e vocês vão ver também o resultado final. Vou começar. Um risco bem feito já é metade do trabalho adiantado. Aqui, ó, para ter certeza que eles vão ficar na mesma linha, ó. Eu faço aqui, que depois quando a gente apagar ela vai sumir, mas ajuda a gente a manter bem uniforme. Esse aqui é um bastidor com regulagem, que é essa tarraxinha aqui, que você consegue ajustar bem o tecido. Esse meu aqui é um bastidor de 17 centímetros.
Eu acho ele um tamanho bem coringa, porque se for uma coisinha menor você consegue fazer, e você consegue às vezes botar 2, 3 desenhos no mesmo tecido, para não perder tecido, né? E se for um desenho maior, você consegue andar com ele, né? Chega ele mais para um ladinho, mais para o outro. Então ele é um tamanho mais versátil. Se você tiver que comprar um só, eu acho ele de um bom tamanho. Vou pegar o tecido aqui, ó, na parte de dentro do bastidor, que não tem a argolinha, eu vou botar o meu desenho, o meu tecido riscado com o meu desenho. Vou centralizar ele direitinho. E aí eu venho com a parte de cima. Eu venho aqui com essa parte de cima, ó. Eu vou encaixar ela, tá? Vai ficar bem justinho, você acerta para que atrás eles ficarem na mesma direção, aqui, ó. Tá vendo? E você vai apertar aqui esse parafusinho, essa borboletinha, enfim, como vier o seu, para deixar o tecido assim, ó, bem esticadinho, tá, ó, um tamborzinho. Tá bem esticadinho, mas não tá deformando o meu desenho, tá? A medida é essa, você faz dele um tamborzinho sem deformar o desenho. Pessoal, agora a gente vai para a última parte, tá? Para o acabamento. Nosso bordado todo pronto. A gente vai usar, ó, um bastidor de MDF de 12 centímetros, tá? Eu peguei a parte de fora, que é a maior parte do bastidor, risquei um círculo do tamanho dele, ó, e cortei, que é o que a gente vai fazer o nosso fundo. Então, agora como é que a gente vai fazer? A partezinha menor de dentro, o nosso fundinho e o nosso bordado. Vamos deixar tudo posicionado aqui. Eu vou com o dedo aqui pra sentir onde ele tá, pra ver se ele tá bem retinho, bem certinho. E aí eu pego a parte de fora, que é a maior, e vou encaixar. Ele realmente, ele é bem durinho de encaixar, tá? Você tem que fazer uma forcinha, dar uma ajeitadinha. Mas ele tem que ser assim, que é pra ele segurar o tecido, senão ele fica soltando. Algumas vezes, principalmente se você usar 2 tecidos de algodão, ele vai ficar muito grosso. Aí o que você faz? Pega uma lixinha d'água. Às vezes eu gosto muito de usar aquela lixa que antigamente a gente usava pro pé, que ficava no banheiro. Obviamente que uma que eu não uso para pé, né? Fica só pra isso, porque ela é fininha. Então eu não danifico o meu MDF. Ó, tá aqui já no nosso quadrinho. Agora a gente vai dar o acabamento. Vamos virar ele. Olha, então eu não danifico o meu MDF. Ó, tá aqui já no nosso quadrinho. Agora a gente vai dar o acabamento. Vamos virar ele. Olha aqui o que eu cortei. Ele tá aqui, ó. A gente vai cortar toda essa pontinha para que ele fique assim, quase que imperceptível. E esse maior de fora, a gente vai deixar só o suficiente para poder colar ele aqui. E aí a gente dá o acabamento. É necessário botar esse aqui atrás? Não. É importante? Sim. Primeiro porque você está protegendo o ponto. Então, assim, vai ser muito mais difícil dele desfazer ou de acontecer alguma coisa. Segundo, que se você vai fazer uma foto, se você vai deixar em algum lugar bem iluminado, com ele no verso, você não fica vendo as linhas, você não fica vendo o final. Ele fica bem mais bonito visualmente. Vou cortar aqui toda essa volta, como eu mostrei pra vocês, vou deixar só um dedinho assim e já mostro como é que a gente vai fazer. Então, como eu falei com vocês, ó, eu cortei toda a parte do tecido de dentro e o de fora só deixando uma beiradinha, que agora eu vou pegar uma cola para artesanato, que é um pedacinho, e vou dobrando. Seguro um pouquinho, pra cola começar a secar, vou pro do lado. Seguro um pouquinho. E assim eu vou fazendo todo o contorno. Pronto. Colei toda a volta.
E aí ele fica bem esticadinho, bem firmezinho, tá? No Linhasitas, eu tenho um acabamento padrão aqui, que eu faço com um crochê de juta. É a marca do Linhasitas. Mas vocês podem usar cordão de São Francisco, fita de sisal, vocês podem botar um viés, vocês podem botar alguma coisa, ou até cortar essa borda aqui, que vem até embaixo, e não usar nada. Tá vendo aqui? E agora, a última parte que falta, apagar o risco da caneta. Como eu falei com vocês, ela é uma caneta termossensível que você apaga com calor. Então, eu tenho aqui, ó, o ferro quente. Eu vou bem de levinho, só com vapor aqui por cima dele, ó. Não preciso nem encostar. Ó. Pronto. Toda a minha marcação saiu. E o nosso quadrinho tá pronto.